Alan, boa noite. O time do Guarani perdeu oportunidades, criou, mas não converteu em gols. Independente disso, como conciliar essa necessidade de tempo para treinar e melhorar ainda mais a produção no gramado com a ansiedade da torcida por resultados e qualidade? Boa noite. Eu acho que nós temos que manter o equilíbrio. Essa ansiedade não é só do torcedor, é de nós também que trabalhamos no dia a dia. A gente lamenta pelo resultado, mas por outro lado a gente vê que a equipe vem numa crescente, vem criando oportunidades, vem buscando gol, independente do adversário. E por detalhes hoje nós não conseguimos a vitória, né? Bola na trave, chances perdidas, procurando tomar a iniciativa do jogo do início ao fim. Mas infelizmente tem coisas que no futebol são um pouco difíceis de explicar. Mas é procurar trabalhar, continuar trabalhando, continuar acreditando no que está sendo feito. Hoje fazem 35 dias de trabalho que nós estamos à frente aqui do Guarani e eu tenho convicção de que as coisas vão ser transformadas, o desempenho vai ser transformado em resultado, assim como a gente já fez em outros jogos e que por detalhes hoje não conseguiu sair com os 3 pontos. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. Hoje o Guarani tropeça em casa mais uma vez e um resultado que com certeza tem que ser muito lamentado. Eu queria saber por que seu time não conseguiu aproveitar a fragilidade do adversário para conquistar esses 3 pontos. E se me permite mais uma dúvida, se você pudesse responder por que da saída do Rodrigo Andrade, que no momento parecia ser o melhor jogador em campo e, pelo menos pelo que pareceu pra gente, não saiu com um problema físico, né? Saiu até correndo normalmente, porque essa opção de tirar o Rodrigo e manter o Índio e, acima de tudo, também colocar o Bruno Silva. Então a impressão de vocês foi errada, né? Às vezes a gente dentro do campo ali tem mais informações do que vocês fora. Ele pediu, ele sentiu o cansaço, já estava num limite físico, né? E a gente conversou com ele, ele falou que não tinha mais condições de conseguir render o que vinha rendendo, e a gente optou por manter ali um sistema que nos dá segurança para poder atacar com os 2 laterais ao mesmo tempo. E a gente lamenta o resultado, não pela fragilidade do adversário, mas pelo que a gente rendeu, né? Então é muito questão de ponto de vista. Então a gente rendeu, o resultado não apareceu, e aí é difícil explicar para você uma bola na trave, né, uma tomada de decisão, de repente não sendo a melhor possível. Poderíamos finalizar em gol no primeiro tempo e escolhemos tentar o passe para o companheiro, mas isso são circunstâncias do futebol e quem está no futebol sabe muito bem como funciona isso. Isabela Sabélico, da Tati, Record TV Campinas. Alan, boa noite. O Guarani finalizou quase 3 vezes mais do que o São Bento. Faltou confiança por parte dos jogadores para matar o jogo? Eu acho que faltou um pouquinho de tranquilidade e um pouquinho de sorte, né? Uma bola na trave não é falta de confiança, de repente uma finalização um pouquinho mais rápida também não é falta de confiança. São tomadas de decisões que o atleta executa ali dentro de campo e que a gente de fora tem mais tranquilidade para analisar, né? Se é certo ou se é errado. Mas, de repente, dentro do jogo, as circunstâncias elas são um pouco mais rápidas e um pouco mais difíceis do que a gente vendo de fora. Então, eu tenho certeza que o grupo tem confiança total, tem confiança no trabalho, tem confiança neles mesmos e, infelizmente, hoje, por detalhes, por pequenas tomadas de decisões, por um pouquinho de falta de sorte, a gente não conseguiu sair com 3 pontos. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Alan. É mais um jogo, né, que o Guarani cria muitas oportunidades e não consegue concluí-las em gol. Já que no jogo contra o Botafogo foi um chute com a bola desviada e contra o Red Bull um gol de pênalti. Você acha que os jogadores de frente são mais jogadores de prepararem a jogada e não finalizarem tanto, ou hoje foi uma circunstância do jogo o Guarani não conseguir marcar gol? Nós tivemos 15 finalizações e, se não me engano, 8 no gol, né? E aí entra a questão do detalhe, né? É uma bola na trave, uma defesa do goleiro, uma tomada de decisão talvez não a melhor possível no momento da finalização. Eu acredito que todos eles têm poder de finalização suficiente para definir uma partida, têm qualidade suficiente para definir uma partida, né? Isso não sou eu que estou falando, é o histórico desses jogadores.
e a gente vem trabalhando, procurando evoluir nesse quesito que a gente vem criando muito, né? Em 35 dias aí a gente conseguiu dar um perfil um pouquinho mais ofensivo à equipe e procurar ter um pouquinho de tranquilidade na hora da finalização para que a gente possa aí converter as chances que a gente vem criando em gol. Gabriel Castro, da CBN Campinas. Alan, até os 34 minutos da segunda etapa, enquanto esteve em campo, o Bruno Sávio, que se movimenta bastante, caía pela direita, cruzava e ninguém conseguia concluir. Quem que era o jogador responsável para estar dentro da área e fazer a finalização? Não existe um jogador responsável, né? Ele é um jogador que finalizou, se não me engano, 6 vezes ao gol, né? Tanto com os pés como com a cabeça. Então são circunstâncias do jogo, é um jogador de mobilidade. A gente procura preencher a área com os extremos, com a chegada de um volante, tanto que o Índio conseguiu cabecear não em direção ao gol, mas conseguiu finalizar em alguns momentos. E essa mobilidade, ela é natural, né? Muitas vezes é o adversário que te faz ter esse tipo de jogada, mas ele teve oportunidades no primeiro tempo, bem posicionado, teve oportunidades no segundo tempo, por infelicidade, né, por um pouquinho de falta de sorte, não conseguiu converter em gol a finalização dele de frente para a área, né, uma jogada muito bonita, que nós poderíamos estar falando aqui dos 3 pontos, mas temos que dar confiança, dar tranquilidade, manter o trabalho, procurar evoluir a cada treino, a cada dia, e eu tenho convicção de que as coisas, como estão acontecendo, vão acontecer ainda mais com o resultado positivo, que é o que a gente procura em todo jogo, independente do adversário. Pois não, Washington Melo, Canal Esportes Online. Alan, no jogo contra o Red Bull, o Júlio César entrou pelo lado direito e rendeu muito bem. Já no jogo de hoje, você o colocou lá no lado esquerdo, onde ele ficou meio que encaixotado lá com o lateral da equipe do São Bento. Essa mudança, né, de posição, ou seja, ele saindo da direita e jogando lá pelo lado esquerdo, você acha que surtiu o efeito desejado ou foi um equívoco? Não, ele é um jogador que joga dos dois lados e tem preferência por jogar com o pé trocado, por ter um poder de finalização, de ser quase um meia que joga pelo lado do campo. Criamos algumas chances com essa bola invertida dele, por pouco ele não conseguiu concretizar em gol 2 ou 3 finalizações que ele teve com a perna direita. Então essa versatilidade ela é importante e a gente precisava de um jogador com uma finalização de média distância e, como eu falei, se a gente analisar as situações do jogo, ele teve possibilidade de finalizar. Infelizmente a bola passou muito perto, em outros momentos ele serviu bem o Pablo, que é um jogador que procura sempre jogar com o pé direito, e não conseguimos converter em gol, né? Então quando a gente não consegue a vitória, algumas coisas, de repente, a gente tem que explicar um pouquinho mais, mas faz parte do futebol, e eu tenho convicção de que tanto de um lado como do outro, ele é um atleta que vai render e vem rendendo muito bem, como rendeu hoje, né? E aí entra também um pouco da preferência. Eu conversei com ele me passou que prefere jogar com o pé trocado justamente por essa característica que a gente já conhece há muito tempo, desde a época do Atlético Goianiense. Então a gente vai procurar, dentro da possibilidade, dentro do momento do jogo, deixar o jogador numa situação mais confortável possível. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, o Guarani criou várias oportunidades, não conseguiu concluí-las e amarga aí um resultado de empate dentro de casa. Quais os reflexos desta partida e deste 1 ponto apenas conquistado, diante de uma equipe que é bem frágil na competição, e aproveitando também a sua opinião sobre a situação do Campeonato Paulista, o que é que você está pensando, o que é que você imagina para a sequência da competição em relação a todo esse problema envolvendo o Ministério Público, Federação e o governo do Estado? O reflexo é que a gente possa tirar o lado mais positivo possível do jogo de hoje, né? Independente da opinião nossa de fragilidade do adversário, nós tivemos um rendimento muito acima das outras partidas que nós jogamos, mesmo com a vitória diante do Botafogo e propriamente com o empate aqui diante do Red Bull. Hoje nós criamos muito, tivemos a possibilidade de vencer a partida, bola na trave, não tem como você explicar, e situações de tomada de decisão, como eu falei em outras respostas, a gente vai procurar conversar com os atletas, vai procurar trabalhar esse tipo de jogada, né, que próximo da área, de repente a melhor opção é a mais simples,
e em alguns momentos a gente optou por uma tomada de decisão mais difícil. Mas são circunstâncias do jogo, são circunstâncias que o adversário também nos propôs, né, vindo com uma proposta muito clara de se defender. E então a gente tem que respeitar e saber tirar proveito do melhor possível daquilo que aconteceu hoje. Em relação à sequência do campeonato, também nós vamos procurar utilizar essa parada para deixar os jogadores num nível, dentre todas as vertentes, o mais homogêneo possível. Alguns jogadores aí ainda necessitam de um trabalho um pouquinho maior na questão física, esperando aí a chegada e a possibilidade de contar com outros jogadores que já estão treinando, mas não têm a disponibilidade em questão de documentação. E a hora que a gente voltar com o mesmo ânimo, voltar com a mesma confiança, voltar com o mesmo ímpeto que a gente teve aí em quase todo o campeonato. Regis Melo, Globoesporte.com. Alan, eu queria que você comentasse um pouquinho de como que o Regis vai se encaixar nessa equipe, nesse seu meio campo, e como que você vê essa situação do Davó, que já está aí desde o começo do Campeonato Paulista, é um jogador que está treinando com a equipe e você ainda não está podendo utilizar por causa de um entrave jurídico, né? O Davó, a gente tem confiança no que a diretoria, no departamento jurídico vem fazendo, né? Uma questão que foge um pouco da nossa alçada. A gente espera contar com ele o mais rápido possível, que é um jogador que tem uma qualidade, uma característica que pode acrescentar muito ao nosso grupo. E o Regis, pela qualidade dele, ele se adapta em qualquer sistema, né? Em qualquer maneira de jogar. É um jogador que é um articulador, é um jogador que tem um passe refinado, que tem uma chegada dentro da área para conclusão, né? Tanto dentro da área como de média distância. Também é responsável, ou foi responsável na maioria das equipes que passou pela bola parada. Então a gente vai procurar aí deixar ele o mais rápido possível disponível na questão física, na questão técnica e também no entendimento da nossa maneira de jogar. Mas eu tenho certeza que ao natural ele vai se encaixar e vai nos ajudar muito.